Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Você que tem a palavra de Deus, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. A palavra de Deus diz assim, igreja: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Olha aqui para o bispo, igreja. Então, a palavra de Deus diz que Jesus estava passando numa cidade, num povoado, e ele então se hospedou na casa de Marta. Como nós lemos aí, Marta tinha uma irmã chamada Maria. A Bíblia diz que Maria, do momento que Jesus chegou, ela sentou-se aos seus pés para ouvir o quê? Os ensinamentos. Diga glória a Deus. Já Marta, a Bíblia diz que ela ficava de um lado para o outro, organizando isso, arrumando aquilo, talvez preparando uma boa refeição para o Senhor Jesus, provavelmente deixando a casa o mais impecável possível, para que então Jesus se sentisse bem, para que então Jesus se sentisse acolhido. Porque imagina você, se o Senhor Jesus dissesse: hoje eu vou lá na tua casa, você não ia querer preparar o melhor para ele, sim ou não? Organizar a casa, deixar limpinha, deixar tudo arrumado, colocar as coisas mais novas ali para receber o Senhor Jesus. É ou não é verdade, igreja? Preparar a melhor comida, isso, aquilo. Às vezes nós, bispos, pastores, que perto de Jesus nós não somos nada. Amém, igreja? Nós vamos ali fazer uma visita e a pessoa já prepara aquele banquete e já arruma a casa e já vai daqui, vai dali. Imagina para o Senhor Jesus. Então Marta estava preocupada com isso, em cuidar da casa, em deixar a casa arrumada, em preparar para Jesus uma boa comida. Diga glória a Deus. Já Maria não. Maria não fez nada disso. A Bíblia diz que ela sentou-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Glória a Deus. E a palavra continua dizendo o seguinte, no mesmo versículo ainda, vou ler desde o início para a gente não se perder. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então Marta, ela chega em Jesus e fala: mestre, eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, e eu estou aqui sozinha, porque a Maria está aí sem fazer nada. Olha a visão dela. A Maria está aí sem fazer o quê? Nada, sentada aí, enquanto eu estou para lá e para cá, e correndo de um lado para o outro, para deixar tudo organizado para o Senhor, a Maria está aí sem fazer nada. Quem está entendendo isso, igreja? Presta atenção que a maneira, e se a gente for olhar num contexto natural, a maioria de nós faria a mesma coisa. É verdade. Peraí, eu estou aqui de um lado para o outro, eu estou arrumando para ele, e a Maria está lá, sem fazer nada, sentada, só ouvindo, só papeando, só conversando. Não, ela tem que vir ajudar. Sim ou não, igreja? Tem que vir ajudar. Eu não esperava, Jesus chegou de repente, eu quero deixar a casa arrumada, e a Maria está lá, sem fazer nada, sentada. Mas presta atenção numa coisa: Jesus, ele não vê como a gente vê. Deus, ele não vê como o homem vê. Quem está entendendo isso, igreja? A palavra de Deus diz que o homem vê o exterior, Deus, ele vê o quê? Coração. Diga graças a Deus.
Ou seja, para Deus não importa tanto o que está fora. Eu não vou falar que não importa, porque eu vou ser hipócrita. Eu também tenho que cuidar do exterior. Diga amém, igreja. A Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar também do exterior. Mas o que mais importa para Deus é o quê? É o que está dentro, é o coração. Glorifica o nome do Senhor, gente. É o que vale para Deus. É o que vale. Não adianta nada eu estar vestindo uma camisa de R$1.000 se o meu coração está sujo. Para Deus não importa. Amém, gente? Não adianta nada o meu cabelo estar cortado se o meu coração está vazio do Senhor. Não adianta nada. Para Deus não importa a aparência. Para Deus não importa o que eu demonstro para esse mundo. O que vale para Deus, é o que está dentro de mim. Marta, estava ali mostrando o serviço exterior, cuidando da casa, do exterior, e ali, e Jesus vendo ela de um lado para o outro. A Maria estava sentada ouvindo a pregação, cuidando do que, igreja? De dentro. Marta cuidava de fora, Maria cuidava da onde? Do coração. Diga a glória a Deus. Então, ela vai até o Senhor Jesus. Jesus, fala para ela me ajudar. Estou aqui sozinha, está corrido, e não sei o que. Aí a Bíblia diz que Jesus responde o seguinte, 41, olha lá. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Amém, gente? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Marta: Marta, você não está entendendo. É você que está fazendo errado. Você está preocupada com a aparência. Você está preocupada em mostrar isso, aquilo. Maria não, ela está cuidando do interior. Ela está se preenchendo. Ela está ouvindo a palavra. Ela está cuidando da vida espiritual. Diga amém, igreja. Tem gente que não entende isso. Ela cuida de tudo, ela cuida da família, ela cuida da vida financeira, e ela paga as contas, e ela vai daqui, ela trabalha, e ela se esforça, e tem 2, 3 empregos, e amém. Como eu falei para você, não é só o interior também, tem que cuidar do exterior. Não adianta eu ficar orando o dia todo e não trabalhar. Ninguém vai me sustentar, é ou não é verdade? Tem que trabalhar. Mas eu não posso esquecer que para Deus o mais importante e o mais valioso é o que está onde, igreja? Dentro. Eu trabalho para mim. Quem está entendendo isso? Quem trabalha aqui? Você não trabalha para Deus, você trabalha para você. Seu trabalho não é para Deus, seu trabalho é para quem? É para você. Por mais que seja abençoado por Deus, por mais que Deus te deu, Deus que preparou para você, diga amém, gente. Glória a Deus por isso. Mas não é para Ele, é para você. É para você se sustentar, é para você se manter, é para você se alimentar, é para você comprar uma roupa, é para você pagar a prestação da casa, o aluguel, enfim, é para você. Sim ou não, gente? Agora, quando você cuida da sua vida espiritual, quando você busca o Espírito Santo, quando você pratica a palavra, você não faz para você, você faz para quem? Para Deus. Diga a glória a Deus. E tem muitas pessoas preocupadas só com ela, e esquecendo de quem? De Deus. Você percebeu que cada dia, cada ano que passa, o tempo vai passando mais rápido? Quem já percebeu isso? Antigamente os dias eram mais produtivos, sabe por quê? Porque não tinha muitas coisas para tirar a nossa atenção. Hoje em dia você pega isso aqui, e
começa e mexe daqui, mexe dali, vai daqui, vai dali. Quando você vê, foi 2, 3 horas. É ou não é verdade? Você coloca lá um seriado, um filme na televisão, que antigamente assistia-se só no cinema ou na sessão da tarde. É ou não é, igreja? Você coloca lá um filme, vai 2, 3, 4 horas e passa. É ou não é verdade? Então, igreja, como eu falei, você cuide do exterior também, trabalhe, cuide da sua família, mas atenda ao que Jesus falou. Jesus falou: eu não vou tirar de Maria, porque ela escolheu a boa parte. E com respeito a mim, porque Jesus não era carnal, Jesus era espiritual. Amém, gente? Jesus, ele pregava acerca daquilo que era espiritual. Você não vai ver Jesus falando de olha e não sei o que. Não, Jesus sempre falando do reino dos céus. Ele curava as pessoas para mostrar que ele era poderoso, para falar do reino dos céus. Ele libertava as pessoas para mostrar o poder de Deus, para depois falar da onde? Do reino dos céus. Jesus veio para isso. A Bíblia tem inúmeras palavras acerca de prosperidade, acerca de bênção, de vitória, mas o Senhor Jesus, ele veio para falar do reino dos céus. Então, quando ele vira ali para Marta e ele fala: olha, só uma coisa é necessária, ele está falando da vida espiritual. E ele fala: Maria escolheu a boa parte, isso não vai ser tirado dela. Igreja, aprenda uma coisa: nesse mundo, tudo nós podemos perder. Você compra um celular do ano e cai no chão, quebra a tela e estraga. Você compra uma roupa nova e ela rasga. Você compra o carro lá, 0 quilômetro, e dá um problema e já não é mais a mesma coisa. Sim ou não, gente? Agora, aquilo que você faz para Deus, isso nunca é perdido. Aprenda isso. O que você faz para Deus não se perde. O que você faz para Deus não se perde. Deus não esquece de nada. O homem esquece. Esquece ou não esquece, igreja? Você faz hoje, amanhã: ô fulano, não, não posso te ajudar não. Mas peraí, eu fiz por você, né? Mas obrigado, mas eu não posso. Deus não esquece de nada. Então faça para Deus, igreja. Faça como Maria. Se preocupe com a sua vida espiritual. Se preocupe em buscar a Deus. Se preocupe em ter o Espírito Santo. Se preocupe em praticar a palavra. Se preocupe em morar no céu. Esses dias a pastora Aline cantou na verdade, um louvor aqui com as mulheres, que fala muito bem disso. O louvor fala: porque pararam de falar do céu, parece que Jesus não vai mais voltar. Coisa assim. E é verdade. Hoje em dia não falam mais disso, quase. Uma vez ou outra. Sendo que é o principal, igreja. Por isso toda quarta-feira você vai vir aqui e vai ouvir falar do reino dos céus. Eu não vou falar de nenhuma outra coisa a não ser do reino dos céus. Porque é isso que nós precisamos. E como o próprio Senhor Jesus falou, é o principal, igreja. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Senhor Jesus. Pode glorificar, gente.